Este é um vídeo explicativo para facilitar o entendimento do que seja a verdadeira astrologia chinesa. Na astrologia chinesa, nós calculamos os 4 pilares do destino, isto é, pilar do ano, do mês, do dia e da hora. Em cada um dos pilares, precisamos calcular o tronco celeste e o ramo terrestre, com base na data do nascimento e na hora. Quanto ao local de nascimento, deve haver alguma diferença entre hemisfério norte e hemisfério sul. Mas para muitos astrólogos chineses, eles analisam os mapas como se todos tivessem nascido no hemisfério norte. Dizem que é uma análise simbólica, então não consideram importante a mudança das estações entre o norte e o sul. Nos pilares do destino, temos que calcular o tronco celeste e o ramo terrestre e transformá-los nos elementos correspondentes. Os troncos celestes são chamados de Gan e ramos terrestres de Zi. Os troncos representam a imagem, a aparência, aquilo que é exposto para o público. Enquanto os ramos terrestres correspondem à fundação, à raiz do pilar, considerado o mais influente em relação ao tronco celeste. Indica a personalidade, o interior, aquilo que é privado, que é íntimo e que é oculto. A parte mais interno, mais no subconsciente. Nos pilares da sorte, que correspondem aos períodos de 10 anos, o tronco celeste pode representar os primeiros 5 anos e os ramos terrestres aos últimos 5 anos de cada período de 10 anos. Aqui está o mapa de nascimento de uma pessoa. É chamado de 4 pilares do destino. No horóscopo chinês, eles analisam apenas o ramo e o tronco do ano. O ramo correspondente aos animais e o tronco celeste fornece o elemento deste animal. Mas no verdadeiro mapa astrológico chinês, o que vale é o conjunto do ano, do mês, do dia e da hora. Se for pensar em termos de períodos da vida, o ano corresponde à infância, o mês à adolescência, o dia à fase adulta e a hora à terceira idade. Estas casinhas aqui são chamados de palácios. Então nós temos os 8 palácios: tronco celeste do ano, ramo terrestre do ano, tronco celeste do mês, ramo terrestre do mês, do dia e da hora. Cada palácio destes tem um significado. Se for pensar em termos da família, o ano corresponde aos avós, o mês ao pai e à mãe, o dia à pessoa e o cônjuge, e a hora o filho e a filha. Veja bem,
Dentro de um mapa, o fator mais importante é o tronco celeste do dia, que representa a pessoa que está sendo consultada. Em torno desta pessoa, que vamos chamar de mestre do destino, giram o resto da família. Então, aqui no ramo terrestre do dia está o cônjuge, tronco celeste do mês está o pai, ramo terrestre a mãe, e aqui o filho e a filha, avô e avó. Analisando estas relações, em termos de 5 elementos, vamos saber quem está sendo gerado, quem está sendo dominado, ou quem domina, ou quem dá apoio. Na língua chinesa, podemos chamar os 4 pilares do destino de Ba Zi. Ba quer dizer 8, Zi, palavras. E são realmente 8 palavras, que correspondem aos 4 troncos e aos 4 ramos. Aqui está o mestre do destino, isto é, a tronco celeste do dia, que é a pessoa consultada, e podemos analisar o entorno dele de uma outra forma. Aqui no ano estão os ancestrais, parentes, no mês o patrão, o empregador, tutor. Aqui está a casa da pessoa, o lar, e na hora os colegas, os subordinados, a carreira. Veja bem, é apenas uma espécie de análise de 5 elementos. Os troncos celestes e ramos terrestres, já transformados em elementos, permitem fazer análises mais detalhadas. Aqui está a pessoa, quer dizer, o mestre é madeira. Aqui está a relação entre esta pessoa e o seu cônjuge, supondo que seja um homem, então aqui está a esposa. A esposa é metal e pretende dominar a madeira. Aqui está o pai e a mãe. O pai dá apoio para a madeira e a mãe, de certa forma, consome um pouco a madeira. Os avós também têm relação de madeira dominar a terra, portanto, são também controlados pelo mestre. Em outras palavras, não dão grandes apoios para esta pessoa. Bom, a relação com o filho é de madeira para fogo, então ela apoia o filho e recebe apoio e suporte da filha. Bem, isso aqui é uma análise muito rápida, simplificada. Há outras relações a serem consideradas. Depois passamos para a fase dos 5 elementos, distribuindo os troncos celestes e ramo terrestre em termos de elementos, formando um pentágono. Aqui está o mestre do dia, que é madeira, certo? Então temos 3, um fogo, 3 terra, um metal e nada de água. Em cima disso que vão fazer os estudos. Podemos analisar os atributos deste mestre do dia, o mestre do destino, em termos de amigos, competidores, público.
No elemento mãe temos os recursos, a educação, o conhecimento. No elemento filho, a arte, a criatividade, inteligência, habilidade. No elemento dominado pelo mestre está o dinheiro, a riqueza, o lucro. E existe um elemento que domina o mestre. É de onde vem a autoridade, a disciplina, o dever e o poder. Reforçando os atributos, o mestre do dia pode estar em qualquer posição. Por exemplo, supondo que seja metal. Então o elemento mãe, que representa os recursos, educação e conhecimentos, vai ser terra. O elemento que representa a arte, criatividade, inteligência e habilidade é o elemento filho, que é a água, enquanto o metal é a mãe da água. Na posição de poder, autoridade, disciplina e dever, está o elemento dominante de metal, isto é, fogo. Bom, e na posição de dinheiro, riqueza e lucro, é o elemento dominado pelo metal. Então aqui é madeira. Podemos analisar as relações familiares para um consulente homem ou mulher. Podemos analisar os irmãos, os netos, a mãe, o sogro, a esposa, amantes, ou se for mulher, a irmã, irmãos, marido, amantes, os filhos, a mãe, o pai,